Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diz que procedimento do STF em operação contra empresários não foi usual. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido para pronunciamento de Queiroga sobre campanha de vacinação. E você vai ver também. INSS terá certidão de saque do FGTS na aposentadoria. Facebook é multado em mais de 6 milhões de reais no Brasil por vazar dados de usuários. Estados Unidos alertam para aumento dos ataques russos na Ucrânia e pedem para cidadãos deixarem o país. Impressionante! Telescópio James Webb captura imagens inéditas de Júpiter. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi notificado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a operação realizada hoje contra 8 empresários da Polícia Federal. Além de dar ciência da autorização à operação pedida pela polícia, Moraes abriu possibilidade da PGR acompanhar o trabalho dos agentes e sugerir diligências adicionais às já solicitadas pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do TSE, negou o pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 2022, solicitada pelo governo federal. Moraes entendeu que a medida tem caráter político-eleitoral e que informações podem chegar à população por outros meios. O ministro Edson Fachin havia autorizado a vinculação entre 1º de agosto e 9 de setembro em rede nacional de rádio e TV. Mas a lei das eleições restringe a publicidades do governo durante o período de campanha. Quem tem mais experiência tem muito a contribuir com o mercado de trabalho. Grande parte dos profissionais com mais de 50 anos tem currículos extremamente ricos, porém enfrenta preconceitos. Isso é verdade, mas o que antes poderia ser impedimento para algumas empresas tem virado diferencial. A procura por colaboradores mais comprometidos e que não faltem no trabalho, característica desses profissionais 50 a mais, tem contribuído para essa inclusão. Carlos Giraldes tem um currículo de peso. Iniciei em Big Four, passei para o mercado financeiro, fui vice-presidente de bancos, fui implantar sistemas de pagamentos eletrônicos na África. São 35 anos de experiência no setor financeiro e um histórico profissional invejável. Mas ainda assim, um detalhe fez Carlos se sentir discriminado no mercado de trabalho: a maturidade. 60 anos e alguns meses, já estou quase completando 61 já. Só que esse preconceito etário começou uma década antes, quando Carlos voltou da África e começou a tentar se recolocar no mercado brasileiro. Eu já encarei e falei, estou aposentado. Até que teve a oportunidade de trabalhar em organizações sociais. Um novo ramo que para ele tornou-se paixão e lhe deu ainda mais bagagem para atuar onde trabalha hoje. Mas para conquistar essa nova vaga aos 60 anos, contou com a ajuda de uma empresa de recrutamento que faz a ponte entre empregados e empregadores. Foi através da internet, procurando emprego através de procurando job, procurando atividade, mandando currículos, foi que veio ali, talento sênior. E eu falei, o que faz talento sênior? Já me chamou a atenção pelo sênior, talento. E eu vi que ela trabalha com profissionais acima de 50 anos. E tinha profissionais acima de 60 anos também, que prestavam serviço. Acho que é aqui que eu tenho que ir, não para essas empresas mais tradicionais. E a aposta valeu muito a pena. Por intermédio dessa empresa, o Carlos encontrou o emprego que queria. E o Leandro, o profissional que tanto procurava. A gente tem muita molecada nova, que tem um gás, que tem uma
realmente muito qualificado, mas a gente entende também que no profissional que hoje a gente pensa acima de 50 se tornou velho para o mercado, eu acho um absurdo quanto de bagagem eles trazem. Então a gente consegue fazer esse mix e trazer esse conhecimento, essa bagagem, além de melhorar muito a empresa, você também ensina as próximas gerações a entenderem um pouquinho mais de como tocar muita coisa. São gestores como Leandro que fazem a empresa da Juliana fazer cada vez mais conexões e a reduzir o número de profissionais 50 a mais fora do mercado. Por isso que a gente decidiu trabalhar nesse momento com startups, com pequenas e médias empresas. Porque as startups hoje estão mais abertas para essas contratações flexíveis. E porque elas valorizam o profissional sênior que teve muita experiência numa grande empresa, que tem um conhecimento que os jovens que estão lá dentro não têm, tem uma experiência de vida, que vai ter serenidade, vai saber trabalhar melhor em crise, vai lidar melhor com um ambiente caótico, porque ele já passou por momentos assim e soube sair. Mas não é só isso não. Um levantamento divulgado pela revista Forbes mostra que entre os profissionais 50 a mais, a rotatividade no mercado de trabalho é 49% menor, assim como as faltas, 27% inferiores. Agora, quando o assunto é engajamento, participação no serviço, aí esse percentual fica 3% maior em relação aos outros colaboradores. Eles têm outro valor para o trabalho. O valor deles é de reintegração, é de dignidade, é de fato aportar conhecimento. São essas características que têm chamado cada vez mais atenção de pequenas, médias e grandes empresas. E essas grandes estão começando a fazer um trabalho bacana, mas que vai demorar um pouco para ser de fato institucional, para virar alguma coisa que sempre acontece, que é de política da empresa. Os aposentados do INSS com saldo do FGTS têm direito de sacar os recursos depositados no fundo. O saque do montante pode ser feito logo após a aposentadoria, com a apresentação de uma certidão liberada pelo Instituto. A certidão, atualmente enviada pelos Correios com a carta de concessão do benefício, também dá direito ao abono do PIS/PASEP a quem se enquadra nas regras e deverá ser liberada pela internet por meio do Meu INSS até o final deste ano. Segundo o INSS, caso o documento não chegue, o cidadão deve ligar para o 135 e agendar a retirada em uma agência. Além da aposentadoria e da demissão, há outras situações que permitem a retirada do dinheiro do FGTS, como a compra da casa própria e quando há doença grave. No início de todo mês, o empregador é obrigado a depositar em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal o equivalente a 8% do salário do funcionário. De acordo com a Caixa, ao se aposentar, há o direito de sacar todo o valor. Se o trabalhador continuar trabalhando na mesma empresa, o empregador deve fazer os depósitos normalmente e o profissional tem direito de sacar os valores todo mês. E a Caixa Econômica Federal divulgou hoje o início das contratações do Giro Caixa FGI, linha destinada a microempreendedores individuais, micro e pequenos e médias empresas. O limite inicial disponibilizado pelo banco possibilitará a contratação de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais no total para empresas com receita bruta, anual entre 81 mil até 300 milhões de reais. A linha de crédito da Caixa se insere no FGI, reaberto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico-Social. A taxa de juros parte de 1,18% ao mês, com prazo de 60 meses, sendo até 12 meses de carência. As taxas e prazos vão variar de acordo com o porte da empresa e o relacionamento com o banco. A novidade desta edição é a possibilidade de conceder o empréstimo a quem é MEI.
Segundo as informações divulgadas pela Caixa, as empresas podem solicitar crédito no mínimo de R$ 5 mil e máximo de R$ 10 milhões, conforme o faturamento. O valor da contratação também é definido de acordo com a avaliação de crédito. A garantia do FGI é limitada a 80% do valor do crédito, mas o aval dos sócios podendo ser agregadas garantias adicionais. O Brasil já registrou ao menos 2 casos de varíola do macaco em bebês com menos de 1 ano. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostrou ainda que o país tem 20 infectados com idades entre 0 e 4 anos. O avanço da varíola dos macacos no Brasil já atinge diferentes grupos, incluindo os bebês. São Paulo e Bahia registraram neste mês casos de menores de 1 ano de idade infectados. No estado paulista, o menino infectado tem 10 meses e apresentou sintomas da doença no último dia 11, com exame posterior que confirmou a varíola dos macacos. Segundo a Secretaria da Saúde, a criança está em isolamento domiciliar e tem quadro clínico estável e sem sinais de agravamento, com febre e lesões cutâneas. Já na Bahia, o bebê de 2 meses teve teste positivo para monkeypox no dia 5 de agosto. A Secretaria da Saúde do Estado não informou mais detalhes a respeito do caso. O Ministério da Saúde informou que foram registrados no boletim epidemiológico de monkeypox 20 casos de crianças de 0 a 4 anos que haviam sido confirmados até o dia 13. As crianças são consideradas grupo de risco de varíola dos macacos, por não terem um sistema imunológico capaz de combater o vírus. Apesar disso, não significa que todos os casos vão evoluir para quadros graves. E veja a seguir, Facebook é multado em mais de 6 milhões de reais no Brasil por vazar dados de usuários. E ainda, telescópio James Webb captura imagens inéditas de Júpiter. Os detalhes você acompanha em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Ótimo fim de terça-feira para você que nos acompanha. A Prefeitura do Rio inaugurou uma clínica veterinária na Praça Seca, em Jacarepaguá, para atendimento gratuito dos animais. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais inaugurou um posto de atendimento clínico veterinário na Praça Seca, em Jacarepaguá. A unidade oferece cirurgias de castração com serviços inteiramente gratuitos para a população. O atendimento ao público já começou e a unidade atenderá inicialmente cerca de 600 castrações por mês e 1.000 atendimentos clínicos, focando a região de Jacarepaguá, uma das mais populosas da cidade. O atendimento clínico será por ordem de chegada, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. E a triagem começará às 8 horas da manhã. E é necessária a apresentação dos seguintes documentos: identidade, CPF e comprovante de residência. E nesta tarde, mais um centro de testagem da varíola do macaco foi aberto. O serviço funcionará na unidade de pronto atendimento em São Gonçalo. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro inaugurou o segundo ponto de coleta de material para a testagem de casos suspeitos de varíola do macaco, em São Gonçalo, na região metropolitana. O local é anexo à unidade de pronto atendimento, o UPA do Colubandê. A coleta de material é realizada apenas em pacientes encaminhados pelas unidades de saúde após exame clínico que indique a suspeita de contaminação. Os pacientes só serão testados após a notificação do Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde e, por isso, não haverá atendimento clínico nesses locais. E depois de 9 dias de paralisação do data center do município, que sofreu um ataque cibernético, a empresa de informática da Prefeitura do Rio
conseguiu restabelecer o pagamento de servidores e fornecedores. Serviços do portal da Prefeitura do Rio de Janeiro e da plataforma Carioca Digital estão fora do ar há uma semana. A Prefeitura informou que a empresa municipal de informática, a Iplan Rio, está trabalhando 24 horas por dia para o restabelecimento total do data center municipal e a volta de todos os sistemas. E acrescentou que os sistemas de pagamento da Secretaria de Fazenda foram restabelecidos, garantindo o pagamento dos servidores e funcionários. Com isso, foram depositados benefícios de servidores como auxílio creche, auxílio moradia e auxílio medicamento. O site da Prefeitura será usado apenas como plataforma para manter a população informada até que o portal seja totalmente restabelecido. Eu fico por aqui, mas amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá! Anderson, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. O Facebook foi multado hoje em 6 milhões e 600 mil reais pelo vazamento de dados de brasileiros em 2018, segundo a Justiça. A Secretaria Nacional do Consumidor investigou que o compartilhamento ilegal de dados ocorria por meio de aplicativo de teste de personalidade. A aplicação da multa à dona do Facebook, a Meta, foi feita pelo Senacom, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Caso a empresa não recorra da decisão, ela vai poder ter a multa reduzida em até 25%. O órgão já havia aplicado a multa contra a rede social, mas por questões processuais acabou anulando. Em 2018, estima-se que mais de 87 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram seus dados de usuários repassados à consultoria britânica de marketing contratada para a campanha eleitoral do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por apresentar falhas ao informar sobre as configurações de privacidade, a Senacom entendeu que o Facebook cometia prática abusiva com os usuários. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira após a divulgação de indicadores econômicos mais fracos nos Estados Unidos, que na leitura de investidores podem servir de argumento para o Federal Reserve, o Banco Central americano, amenizar o tom duro nas comunicações sobre a inflação e a alta de juros. A moeda norte-americana recuou 1,32% e encerrou o dia cotada a R$ 5,09 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje em meio à recuperação das commodities, com as perspectivas de que a China mantenha forte demanda por esses insumos. Agentes financeiros estão voltados ainda para o discurso do chair do Federal Reserve no fim de semana. O Ibovespa subiu 2,13% a 112.857 pontos. A inflação brasileira está em baixa e pode fechar o ano com um índice menor que dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. A queda do indicador no Brasil foi impulsionada pela redução nos preços dos combustíveis e energia elétrica. A inflação brasileira caminha para fechar o ano abaixo dos índices dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Se as previsões do mercado financeiro se concretizarem, vai ser o primeiro resultado vantajoso para o Brasil. A variação do índice oficial de preços ao consumidor deve fechar abaixo de 7%, contra estimativas de 8% nos Estados Unidos, 7,5% na zona do euro e 13% no Reino Unido. Depois de registrar em julho queda de 0,68%, o menor resultado da série histórica do índice, iniciada em janeiro de 1980, de acordo com dados do IBGE, a previsão do mercado é que o índice de preços tenha novo recuo em agosto, com redução de cerca de 0,25%. E se isso acontecer, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que acumula 10,07% nos últimos 12 meses, deve voltar a ter um dígito. Já no ano, o índice acumula alta de 4,77%. Mas boa parte dessa queda da inflação fica muito concentrada em gasolina e energia elétrica, com redução da alíquota do ICMS dos estados e a medida do governo federal que zerou o PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol até o fim deste ano. Além disso, a Petrobras reduziu os preços nas refinarias por 3 vezes em menos de um mês.
E falando sobre o conflito no leste europeu, o Departamento de Estado americano alerta que a Rússia está planejando intensificar os ataques contra a Ucrânia na véspera da guerra completar 6 meses. Para se ter uma ideia da gravidade dessa ameaça, a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev pediu que todos os cidadãos americanos deixem o país imediatamente. A capital ucraniana já está em alerta e proibiu qualquer encontro público até quinta-feira. O presidente Volodymyr Zelensky acredita que Moscou esteja planejando algo cruel para amanhã, quando o país comemora a independência da União Soviética e quando a guerra de Vladimir Putin completa 6 meses. A embaixada americana na Ucrânia informou em seu site que o Departamento de Estado dispõe de informações segundo as quais a Rússia intensifica seus esforços para executar ataques contra a infraestrutura civil e instalações governamentais na Ucrânia nos próximos dias. Washington pede aos cidadãos americanos que saiam da Ucrânia o mais rápido possível. O momento já é tenso pelos recentes ataques contra alvos militares na Crimeia, território ucraniano anexado ilegalmente em 2014, e também por causa do assassinato da jornalista e comentarista política Daria Dugina, que nega qualquer envolvimento. Hoje, no funeral, o pai de Daria disse que a filha morreu pela Rússia. O ultranacionalista Alexander Dugin é descrito pelo Ocidente como um dos mentores ideológicos de Putin. Enquanto isso, após apelos da comunidade internacional por conta do risco de um acidente nuclear, o Kremlin pediu ao Conselho de Segurança da ONU uma reunião especial sobre a usina nuclear de Zaporizhia. A maior usina da Europa está ocupada pelos russos, mas é operada por técnicos ucranianos que trabalham sob pressão na mira de armas. E agora vamos falar de futebol. Faltam 89 dias para a Copa do Mundo. É isso mesmo. No Boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre o Senegal, o time africano que pode ser uma das surpresas do torneio. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Muitos apostam que finalmente uma seleção africana terá chances reais de fazer bonito no Mundial. Estamos falando do Senegal. Os atuais campeões da Copa Africana de Nações estão no Grupo A, ao lado do Catar, Equador e Holanda, e tem uma grande chance de avançar de fase no Mundial de 2022, algo que não conseguiram na Rússia em 2018. A equipe é forte e conta com diversos destaques do futebol europeu. O principal jogador é o atacante Mané, do Bayern de Munique. Mas a equipe tem outras estrelas, entre elas o goleiro Mendy, o zagueiro Koulibaly, ambos do Chelsea, e o meio-campista Gueye, do Paris Saint-Germain. É isso aí, faltam 89 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E antes de encerrar, olha só que bacana, a NASA divulgou imagens de Júpiter feitas pelo telescópio espacial James Webb. É isso mesmo, as fotos foram capturadas por 3 filtros do observatório e destacam aí as características do planeta, olha só. As imagens foram tiradas com a câmera de infravermelho próximo do Observatório de Paris e coloridas artificialmente, pois a luz infravermelha não é visível ao olho humano. A aurora sobre os polos norte e sul de Júpiter aparecem em cores mais vermelhas, enquanto a grande mancha, uma tempestade maior que a Terra, aparece em branco. Uma imagem mostra os anéis fracos de Júpiter e suas luas. Lançado em dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb está orbitando o Sol a uma distância de 1.600.000 quilômetros da Terra, em uma região do espaço chamada Segundo Ponto de Lagrange. O telescópio é uma colaboração internacional entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, envolvendo mais de 10.000 pessoas. Muito bacana, hein, Maria? Belas imagens, Ju. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.